Com a palavra, o ministro de Estado da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Muito bem. Bem, primeiro cumprimentar a todos e todas, agradecer carinhosamente a presença, o engajamento, o comprometimento nessa agenda que deve ser prioridade para todos nós brasileiros, compromisso com o Brasil e com a comunidade mundial. Então, quero agradecer a todos e todas, cumprimentar carinhosamente a nossa anfitriã aqui, a Betânia Lemos, presidente da ENAP. Já tive a oportunidade de conhecer vários ambientes, vou voltar outras vezes. Devemos ampliar essas parcerias. Tá? Cumprimentar carinhosamente a presidente da Microsoft no Brasil, Tânia Consentino, a secretária nacional de políticas, de programas e estratégias do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcia Cristina Bernardes Barbosa. Cumprimentar também a secretária nacional de Mudanças do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Ana Toni. O secretário nacional de Governança Digital do Ministério da Gestão e Inovação do Setor Público, Rogério Mascarenhas, e, carinhosamente, a nossa equipe do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, em nome do Paulo Toledo e do Eduardo Tavares, diretor e secretário nacional de fundos. Espero que não tenha esquecido ninguém da mesa. Mais uma vez, cumprimentar os senhores e as senhoras. Eu queria, assim, antes, marcar aqui na minha fala, não como lembrete, né, mas uma afirmação mesmo, o compromisso do presidente Lula com essa agenda. E é um compromisso histórico, certo? É um compromisso ao longo da sua própria vida, como militante e como governante. E mais recentemente, nessa última campanha, tanto durante os debates, quanto durante o discurso de vitória, depois o discurso de diplomação, o discurso de posse no Congresso e no Palácio, o compromisso inarredável com a agenda climática. E talvez um dos principais atos dele, dos primeiros atos, está manifestado esse compromisso do presidente Lula. E quando eu falo histórico, porque ao longo da história, já dele no governo, a agenda no que diz respeito à prevenção, proteção e defesa civil, mitigação, prevenção, esteve presente nas políticas públicas, como também os desafios de construir marcos, legislação. Foi ali que surgiu grandes investimentos transversais, na época em torno de 18 bilhões de reais em ministérios mais diversos, para que a política de proteção, de defesa civil e também de prevenção fosse uma constante dentro do governo. Por que não dizer que o Senad nasce aí, Semadem, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a própria política, o próprio Plano Nacional de Adaptação Climática, que é ali de 2015, 2016, construído ao longo dessa história. Então, assim, poderiam ser vários exemplos, ser signatário do Acordo de Paris, ser signatário do Acordo de Sendai, do Marco de Sendai, e isso tudo, ao longo dos últimos 6 anos, meio que foi desaquecido. Os investimentos foram sendo desmobilizados, os compromissos dessa agenda pelo Brasil, pelo governo brasileiro. Então, isso, eu não estou contando nenhuma história aqui, além da história verdadeira. E por isso que isso foi muito marcado durante o processo de eleição e retomado fortemente. Todas as visitas já internacionais que o presidente Lula fez questão de destacar 2 agendas muito fortes. A da defesa da democracia, porque em algum momento algum setor da nossa sociedade acha que pode desafiar essa conquista do povo brasileiro, que ainda precisa amadurecer muito, melhorar muito, mas não há sistema melhor que esse, onde os diferentes podem sim se organizar e disputar suas ideias, certo? E construir, soluções para o Brasil. E o compromisso com o clima,
ele deixou muito claro isso nas agendas internacionais que fez e muito fortemente nos Estados Unidos. E não vai ser diferente em cada lugar do mundo que ele for. E isto não é só no discurso. Se a gente for olhar para a política de proteção e defesa civil, o que estava previsto no orçamento de 2023, originariamente, para a resposta era R$25 mil. Quer dizer, só deixaram a rubrica orçamentária ali para saber que ali precisava botar algum recurso. Dado as articulações da PEC e da transição, foi possível recompor parte, né? Parte, porque não é ainda suficiente para a resposta. Mas imagine com a quantidade de eventos que vem acontecendo desde 28 ali de dezembro, em São Paulo, mais precisamente em Araraquara, para cá. Né? Dezenas e dezenas de eventos. Temos hoje mais de 1.650 municípios em situação de emergência decretada e reconhecida já pelo governo federal, ou por falta de água ou por excesso. Então, imagine se não há uma providência ali ainda em dezembro por parte do presidente Lula, liderado por ele, junto com o Congresso Nacional, para que o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional hoje, através da Secretaria de Defesa Civil, não tivesse condições de dar resposta e da forma que a gente está dando, chegando nas primeiras 24 horas perante as autoridades locais, onde ocorre o evento, aos empreendedores, à sociedade civil, para ali construir soluções de ajuda humanitária, de restabelecimento depois e de reconstrução. Isso tem sido indistintamente para todos os cantos do país. Vocês terem uma ideia, no Sul, nós estamos ajudando muito com antes operações que só eram vistas no semiárido brasileiro, que é a Operação Carro-Pipa. A gente está operando no Rio Grande do Sul com dezenas e dezenas de municípios com a Operação Carro-Pipa. Não com este nome, mas auxiliando os municípios a levar água para as pessoas. Então, acho que esse compromisso do presidente ele é muito forte. Quando ele empodera o Ministério do Meio Ambiente, com compromisso não só de meio ambiente, mas a autoridade climática, que está na transversalidade de quase 100% do governo, participando dos comitês mais desafiadores de formulação de políticas públicas, quando retoma o Fundo Amazônia fortemente, que nós lutamos 4 anos. Eu fui presidente do consórcio da Amazônia Legal durante 3 anos, 2019 e 20, o Flávio Dino presidiu 21 e eu voltei a presidir 22 até passar para o governador Helder. E lutamos fortemente com essa agenda para que fosse retomada. E foi um dos primeiros atos do presidente Lula, no primeiro dia de governo, retomar o Fundo Amazônia. Então, retomar os investimentos na proteção e defesa, recriar o Ministério das Cidades para que tenha uma agenda forte de programas habitacionais e que certamente grande parte pode ser priorizado demandas dirigidas para ir fazendo esse trabalho de mitigação e de adaptação, é uma demonstração clara. Retomar o PAC em Costas, que estava totalmente desmobilizados, municípios aí há 3, 4 anos sem receber um centavo de projetos do PAC em Costa. E talvez seja uma alternativa, em muitos casos, diminuir a possibilidade de vidas serem ceifadas, enfim, não só patrimônios, porque isso sempre é desafiador. Então, eu faço esse registro porque esta agenda aqui, do lançamento da plataforma Clima Adapt, ela se junta a todas essas iniciativas. Nós contratamos há um pouco mais de um mês atrás a PUC-Rio, que tem a responsabilidade de construir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Quer dizer, temos a política, temos um sistema, mas estamos carentes de plano. E é necessário que todos se envolvam, todos, sociedade civil, empreendedores, os agentes municipais, estaduais. Essa construção deve levar aí 1 ano e meio. Espero até que seja mais rapidamente construída, mas certamente nós teremos no próximo ano
um plano nacional de proteção e defesa civil e que deve estar se comunicando com iniciativas como essas também. E, para encerrar, para não me delongar por demais, eu queria apenas fazer um destaque aqui. Eu sou um crítico um pouco na vida pública. Eu sempre digo, eu aprendi há muitos anos na Escola de Políticas Públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na política pública, demanda dirigida, demanda resolvida, gera outra demanda. E aí todos nós somos muito ávidos na política pública, no exercício da função pública, de sempre procurar saber o que levantar o que nos falta, né, para poder trabalhar. E raramente nos perguntamos o que fazemos com o que temos, né, com as condições que temos. Então, para mim, a política pública ela tem que ser sempre, né, seguida nessas duas direções. A gente nunca deve abrir mão de lutar por mais investimentos, mas revisitar sempre o nosso comportamento, as nossas atitudes e nos perguntar sobre o que fazemos com o que temos. E, para mim, isso aqui cabe muito bem. Nós precisamos retomar, e também esse é um compromisso do presidente Lula e de toda a sua equipe, os investimentos fortes, né, na academia, na pesquisa, na produção do conhecimento, na inovação. É fundamental isso, está aqui o Ministério das Ciências e Tecnologia altamente mobilizado nesse sentido, e a educação também, a retomada dos investimentos nas universidades federais. Então, isso aí é fato. Toda tentativa de desmobilização volta com o presidente Lula a mobilização por investir na produção do conhecimento. Mas é muito importante atitudes como essas. A plataforma ClimaAdapt, ela é uma demonstração clara que tem muito conhecimento produzido e às vezes disperso, e acabam sendo mal usados pelo formulador de política pública, pela sociedade civil e pelo empreendedor. Então, é necessário que a gente faça esse esforço. A transversalidade, a reunião das informações. Então, a mesma força que nós devemos empreender em buscar mais investimentos para aumentar, ampliar a produção do conhecimento, que ainda o Brasil é muito carente, a Amazônia nem se fala, né? Quantos desafios as pessoas não enfrentam lá, porque conhecemos pouco de Amazônia. Nós conhecemos pouco se investe em P&D na Amazônia. Agora eu acho que deve ser retomado o nosso centro lá de bioeconomia, né, o CBA. Talvez a gente consiga agora com o presidente Lula uma formulação de retomar isso na transversalidade com os institutos de pesquisa de todos os estados da Amazônia Legal brasileira. De repente ali surgir grandes projetos de bioeconomia e uma série de outras iniciativas. Então, mas é pouco investimento. Então temos que investir muito mesmo em P&D, investir muito na produção do conhecimento em todas as regiões e na Amazônia muito mais. Mas o conhecimento todo produzido, se ele não estiver bem sistematizado, reunido, disponibilizado e de forma acessível às pessoas, porque a gente precisa, para enfrentar esses bons desafios, ter engajamento. Se não engajarmos, né, as pessoas lá embaixo na rede, fica aqui na academia, fica nas instituições que dominam e no nicho político muito alto. Então, é necessário a gente realmente sistematizar e dar linguagem acessível, porque senão a gente não engaja. E se não engajar o cidadão que está preocupado em resolver a situação diária ali dele, numa perspectiva de preocupação a médio e longo prazo, é muito difícil. A gente tem aí dados de toda a ordem, né? Nós nos orientamos até o momento, muito oficialmente, pelos dados do Ministério de Minas e Energia, do Serviço Geológico Brasileiro, que mapeou aí uns 14 mil lugares no Brasil, com 4 milhões de pessoas vivendo na classificação de altíssimo risco. Então, quando você junta milhares de pessoas vivendo numa situação de altíssimo risco no país, e essas mudanças climáticas desafiadoras, que aí não desafia mais só quem vive em situação de alto risco, é bom que se diga, né?
a imagem que eu vi em Araraquara deve acender o alerta para a gente também nas soluções de engenharia, que há 10, 20 anos atrás resolvia muito bem a vida em comunidade, né, em aglomerados urbanos, que hoje já são desafiadas. Uma chuva além do que os modelos matemáticos previam para Araraquara, arrebentou 9 pontos da cidade. Em soluções de engenharia, que durante 15, 20 anos foi muito bem. Mas depois ceifou vida de pessoas. Então, de certa forma, não são só mais as pessoas que vivem identificadas em áreas de altíssimo risco que deve ser a nossa preocupação única com as mudanças climáticas. Ouvi do prefeito de Cruzeiro do Sul, como ouvi de vários outros prefeitos, a situação que aqui já foi dita. O que era sazonal ali, que tinha a cada 10 anos, que depois foi diminuindo para 7 as ocorrências, depois para 5, Cruzeiro do Sul vai para 3 anos consecutivos de enchente. Uma cidade no sul do Amapá, que a enchente durava 30 dias no ano, o último ano foram 3 meses. Então, em todos esses locais que nós formos prospectar, as mudanças estão numa velocidade que eu repito, né? Tanto que os índices de pluviométrico, as modelagens matemáticas não estão conseguindo nem prever, muitas das vezes, com a proximidade que poderiam. Acho que o que foi previsto pelos modelos lá no litoral norte de São Paulo deu mais que o dobro. E não foi diferente também em outras regiões, né? Então, não é falha da ciência, não. É que a velocidade das mudanças climáticas, a gente está ficando um pouquinho para trás já na produção desse conhecimento, dessa informação. Então, eu queria enaltecer aqui, reafirmar o compromisso de transversalidade. O protagonismo aqui não é de nenhum ministério, o protagonismo com a agenda climática deve ser do Brasil mesmo. O Brasil tem que assumir, ele tem condições para isso e tem que assumir para si e para as relações que constrói com outros segmentos no mundo. E aqui nós estamos, em nome do governo brasileiro, unidos com a iniciativa privada, com a sociedade civil, para que a reunião do conhecimento esteja a serviço de todos e que a gente lute para investir mais na produção de conhecimento que possam significar soluções mais rápidas para os desafios da mudança climática que aí estão postas à nossa frente. Muito obrigado.